Fala, turma! Boa tarde para vocês. Ótima sexta-feira. Vamos começar aí com mais uma aulinha hoje. Muito bacana. Essa aula vai ser uma aula sobre ah, regiões, tá bom? A gente vai estar trazendo para vocês um conteúdo mais teórico hoje, tá? Sobre regiões de linhas de tendência, sobre suporte, resistência, né? O famoso LTA e LTB, né? Que a gente costuma utilizar em praticamente todas as nossas análises. Então hoje vai ser um conteúdo mais teórico, tá bom? Então espero que vocês prestem bastante atenção. Vai ser um conteúdo bem bacana para a gente poder refrisar, né? E tá, de fato, acentuando ali o nosso conhecimento, lapidando o que a gente já sabe, ajustando os pequenos detalhes para que a gente possa estar aplicando isso da melhor maneira possível dentro do gráfico, tá bom? Vamos lá? Eu acho que eu consigo colocar aqui. Eu aprendi a mexer aqui nesse PDF. Acho que eu vou conseguir. Deixa eu só fechar aqui o Profit aberto. Pronto. Vamos lá. Eu aprendi a mexer nele aqui. Eu vou conseguir colocar ele aqui da forma full screen. Vamos lá, pessoal. Exemplos de tendência, tá? Vamos começar com as tendências. Geralmente, as tendências, pessoal, a gente tem como base, né, nas tendências, algumas movimentações do gráfico, porque a tendência nada mais é do que a direção para onde o mercado está indo, tá? Então, quando se fala em tendência, qual que é a tendência do mercado, né? Quando a gente pergunta, quando a gente fala em tendência, para onde que está indo o mercado? E aí a gente já pensa logo, bom, o mercado está subindo, o mercado está descendo, o mercado não está nem subindo e nem descendo, ele está andando de lado. Então, são essas direções. Essas direções, né, que a gente fala, né, para onde que o mercado está indo, de fato, é a famosa tendência, tá? E dentro dessas tendências existe a tendência de alta, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Existe a tendência de alta, não é uma regra, tá? Primeiro vem a tendência de alta, depois vai vir a tendência de baixa, não. Isso aqui é a forma teórica para a gente poder explicar a direção para onde que o mercado está indo. Então, quando se fala em tendência, você já vai entender, né? Para quem é novo no mercado, já vai entender esse termo, né? Para quem já é do mercado, para quem já tem conhecimento, dar mais uma lapidada aí nesse conteúdo. Então, quando se fala em direção, para onde que o mercado está indo? É o termo utilizado chamado tendência. Dentro dessa tendência, né, das tendências do mercado, das direções que o mercado está indo, nós temos a tendência de alta. A tendência de alta, né, ela consiste quando cada topo e fundo são consecutivos, né, um topo, um fundo, eles vão de fato ficando cada vez mais altos, tá bom? Eu vou mostrar cada detalhe desse no gráfico para que a gente consiga visualizar da melhor maneira possível. Então, consiste quando cada topo e fundo vão ficando cada vez mais altos, fazendo basicamente que essa movimentação. Opa, pera lá, deixa eu apagar aqui. Fazendo basicamente esta movimentação aqui, ó. Pera lá, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, ó. Pronto. Então é basicamente, né, esta movimentação aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. Isso aqui é uma tendência. E perceba que na tendência de alta, né, eles vão ficando cada vez mais altos. Então perceba que esse topinho aqui, ó, ele tá mais alto que esse topinho aqui. Esse daqui tá mais alto que esse daqui. Então automaticamente, né, essa é uma tendência de alta, tá? Porque os topos eles estão fazendo basicamente com uma escadinha, eles estão em ascendência, eles estão subindo. Da mesma forma, o fundo, né? Temos um fundinho aqui e esse fundo aqui está mais alto que esse fundo aqui.
esse daqui está mais alto que esse aqui. E esse daqui está mais alto que esse. Então, automaticamente, né, os topos e os fundos eles vão, de fato, subindo, né, de forma ascendente. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, rapidinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar, né, das movimentações. Eu vou mostrar no gráfico para que vocês possam visualizar. Na verdade, ah, aqui é a LTA, tá? Mas vamos olhar no gráfico mesmo, tá? Vamos olhar no gráfico. Vamos olhar diretamente dentro de um gráfico, tá? Aqui é a análise passada, né? Que já foi um takezinho pra gente aqui, né? O TradingView tava com o TradingView aberto. E já temos um tradezinho aqui que foi que a gente passou, né? Que a gente estava aguardando a confirmação do engolfo. Mas não é assunto para essa aula. Depois eu posso até mostrar ali com mais detalhe, mas vamos olhar aqui agora o que que a gente está falando na prática, né? Que a gente fala, né, na parte teórica, mas a gente mostra a parte prática também, né? A parte, né, no ao vivo. Então, na tendência de alta, os topos e os fundos, eles vão ficando de forma mais ascendente, né? Então, perceba que cada vez mais o mercado vai deixando topos e fundos, né? Os topos é tudo que vai ficando em cima, tá, pessoal? O fundo é o que vai ficando embaixo. Então, ó, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, outro fundo aqui embaixo, outro topo aqui, e assim sucessivamente. E o mercado vai fazendo, né, a sua movimentação. Olha só, tá vendo? Então, assim o mercado vai subindo, vai deixando seus topos e os seus fundos, tá bom? Então, a gente sabe agora que toda vez que o mercado deixar um fundo, aí ele vai deixar um topo, depois ele deixa um fundo mais alto que o anterior, depois ele deixa um outro topo mais alto que o anterior. Automaticamente, você já sabe que o mercado está numa tendência de alta, tá? Tendência de alta. Agora, nós temos o contrário da tendência de alta, que é quando os topos e os fundos ficam de forma descendente, fica de forma consecutiva, né? Os topos e os fundos respectivos que vão formando no mercado, eles ficam de forma descendente, né? Agora, ao contrário, se na de alta fica um maior que o outro, na de baixa fica um menor do que o outro, né? Fica fazendo a escadinha para baixo agora. E como é que é aqui na de baixo? Acho que aqui para cá, acho que eu tenho uma de baixo aqui. Pera aí. Vamos ver se a gente encontra uma de baixo aqui. Para a gente poder exemplificar da melhor maneira possível. Aqui não tá tão tendência, não tá numa tendência de baixa tão legal. Vamos olhar na prática, tá, pessoal? Aqui também não tá. Deixa eu dar um zoom aqui. Às vezes, ó, aqui, ó. Que determinado do jeito que eu deixo aqui o gráfico, ele fica meio que lateral, né, no ajuste. Ó, agora é o contrário, né? Um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, outro topo aqui, temos um outro fundinho mais baixo aqui, outro topo aqui e um fundinho mais baixo aqui. E aí quando a gente visualiza isso da forma, né, em zigue-zague, né, a gente acaba vendo que o mercado ele vai deixando a sua movimentação de topo e fundo de forma descendente, certo? Então, ó, topinho aqui, topo aqui, topo aqui e o topo aqui. Temos fundo aqui e o fundo aqui. Então, perceba que está de forma descendente, né? Então, sempre esse aqui vai estar mais baixo que esse mais baixo que esse aqui mais baixo que esse fundo aqui mais baixo que esse e esse fundo mais baixo que esse fundo aqui. Então, é basicamente que o contrário da movimentação anterior, tá bom? Então, de fato, temos ali o mercado de forma descendente, de forma em queda, que é a famosa tendência de baixa. E junto com a tendência de alta e de baixa, nós conseguimos aplicar uma outra técnica também que a gente vai falar
daqui a pouquinho, tá? Lateralização, né? A lateralização, de fato, é um mercado que ele não está nem na tendência de alta e nem na tendência de baixa, pessoal. A lateralização, ela consiste, né, quando os topos e os fundos ficam na mesma região de forma indefinida, andando que de lado, tá bom? Como é que é esse mercado andando de lado, então? Vamos olhar aqui um mercado andando de lado sem formato indefinido. Aqui nós temos uma pequena lateralização. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma melhor. Existe, tá, uma grande diferença, tá, pessoal, entre lateralização e consolidação. A gente já vai falar já de cada uma delas. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Ele não tá um exemplo muito grande, mas ele vai servir pra gente. Ele vai servir pra gente. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Perceba como que é a movimentação de um mercado lateral. Aqui não tá um mercado lateral, ah, vamos dizer assim, num grande período. Ele ficou brevemente lateralizado, mas depois ele já seguiu pro local que ele rompeu. Mas vamos entender aqui como que é a lateralização. Nós temos um topo aqui, nós temos outro topo aqui, nós temos um fundo aqui, nós temos outro fundo aqui, tá? O que acontece com a lateralização? Quando o mercado está lateral, ele fica de forma igualada, tanto os topos quanto os fundos, eles ficam basicamente na mesma zona. Então perceba que o mercado ele saiu daqui de baixo, deixou o topo, caiu, deixou o fundo. Depois ele subiu novamente, deixou um topo, basicamente que na mesma zona. Então, lembrem-se, pessoal, que o mercado ele nunca vai ser um ponto exato, não é uma matemática exata, tá? O mercado, ele é sempre zona. Por que zona? Porque quando se trata, pessoal, de movimentação de mercado, existe uma coisa chamada liquidação, tá? Dentro do mercado brasileiro, a gente lida mais com esse termo de liquidar os contratos compradores, liquidar os contratos vendedores. Então, o que acontece? Para alguém comprar, alguém tem que estar vendendo, né? E vice-versa. Para alguém vender, alguém tem que comprar. Sabendo disso, né, quando um preço ele chega em determinada região, seja no suporte ou seja na resistência, as pessoas, né, elas já estão preparadas para que de fato elas tenham a sua movimentação ali vendida. Então pensa comigo aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Pensa comigo aqui, ó. Se eu sei que essa aqui, essa região aqui, ó, foi a região mais cara que o preço chegou, né? Quando o preço voltar mais ou menos naquela região, eu sei que vai haver ali pessoas agora querendo vender. Ou seja, eu deixei o meu ativo valorizando, né? Eu comprei o meu ativo aqui embaixo, ele subiu e quando chegou nessa zona aqui em cima, né? Eu sei que ele ficou caro e caiu. Então eu tenho como referência que quando ele chegar nessa zona aqui de novo, ele vai ficar caro e as pessoas vão vender novamente para que ele caia, tá? Então, quando se fala em zona, eu não tenho que exatamente esperar que ele toque exatamente nessa linha. Se eu sei que essa é a região onde as pessoas têm mais interesse em venda, automaticamente eu posso sair da minha posição antes, né? E deixar com que sair da minha posição antes e deixar com que agora os grandes bancos, as instituições financeiras levem o preço para onde tem que sair. Mas eu já saí da minha posição. Então, por isso que na maioria das vezes, né, existe uma antecipação de preço, existe ali
uma aproximação das entradas, é justamente isso. Tem pessoas, tem instituições financeiras, né, grandes bancos ali, que eles pensam dessa forma, porque o mercado financeiro ele é movido por pessoas, tá, pessoal? Pessoas têm sentimentos e emoções, tá? Então, hoje em dia, tem muitos robôs aí que controlam e tudo mais, só que a maior parte do volume financeiro é controlado por pessoas. Então, se eu sei que aqui em cima é uma boa região para vender, eu não vou ficar esperando ele chegar aqui em cima para eu sair da minha posição. Eu já vou liquidar as minhas ordens aqui logo, né? Quando chegar próximo, para que eu faça a tomada dos meus lucros e depois o mercado vai para onde ele tem que ir, certo? Então é basicamente essa analogia que a gente faz quando o preço se aproxima de uma zona. E aqui nós temos trazendo, né, nesse esse critério de aproximação e tudo mais, né, que o mercado financeiro ele não é uma zona exata, trazendo para vocês essa analogia, tá? Então o que acontece? Então nós temos aqui um topo aqui e um topo aqui, basicamente que na mesma zona, né, na mesma região. Ah, isso se caracteriza um mercado lateral. Por quê? Porque ele não está numa tendência de alta e ele também não está numa tendência de baixa. Ele está andando de lado, né? Os preços eles se igualam em topos e fundos, até que vai chegar em determinado momento que o mercado ele vai seguir uma direção, né? Como se fosse um líder. Um líder vai puxar o preço para determinada zona e fala, ó, é aqui que a gente vai. E tum, a vela gatilho também, que a gente chama, né? Geralmente é uma vela ali bem encorpada, uma vela com pouca sombra, uma vela grande, uma vela bem expressiva, né? A gente fala que é vela gatilho, né? Que starta aquela região. Existe até uma estratégia muito boa quando se fala de lateralização, que a gente consegue fazer algumas operações utilizando essa estratégia. Mas não é toda hora que ela confirma, né? Não é toda hora que ela confirma, então a gente tem que acabar que pegar por outros métodos para a gente poder fazer as nossas operações. Mas hoje, se uma pessoa quiser operar somente com lateralização, ela consegue. Somente com o mercado lateral ela consegue. Ela não precisa ter conhecimento avançado nenhum. É só ela enxergar um mercado lateral, fazer a marcação do mercado lateral e esperar um candle gatilho. Pronto, já tem um setup pronto. Só que como é um setup que não confirma, né, com muita frequência, então a pessoa às vezes ela vai procurar outras formas de fazer operação, outros operacionais, outros setups, aí entra em todo aquele critério, né, de análise, tá bom? Então no mercado lateral, eu vou mostrar também depois aqui na parte teórica, é bem bonitinho, né? A gente mostra aqui no gráfico, que é totalmente diferente, e mostra na parte teórica. A parte teórica, pessoal, ela tem que existir para ela te dar um norte. Mas na prática, no Avera aqui, né? As coisas são diferentes. Então, às vezes, não vai ser aquela perfeição que a gente vê nos livros, na teoria. Mas a teoria, ela vai dar um norte pra gente, né? Ela vai de fato mostrar como é, né, basicamente, né, o esboço de uma movimentação de um mercado lateral. E quando você enxergar isso, né, mesmo que de forma um pouco divergente, mas você vai entender o que que é um mercado lateral de fato, tá? Então, ó, mercado andou de lado, deixou topo e fundo na mesma região, já sabe que o mercado está andando de lado. Ele não está nem para alta nem para baixa, e você já sabe que para onde ele romper ali é para onde ele vai seguir, tá bom? Então já fica a dica aí quando vê um mercado lateralizado. Vamos olhar aqui agora no nosso slide e temos a consolidação. A consolidação, né, é um mercado que fica de fato andando de lado também, tá? Mas a sua movimentação ela fica de forma um pouco mais, como que eu posso dizer? As suas movimentações elas ficam de fato quase que na mesma zona mesmo entre abertura e fechamento de vela. Na lateralização, temos topo na alta, fundo na baixa, depois um topo lá em cima de novo na alta, um fundo na baixa. Na consolidação,
temos velas na mesma zona ali, no mercado bem juntinho, bem agarrado, tá? Vamos olhar aqui agora como é que é uma consolidação, tá? Aqui nós olhamos a lateralização e as consolidações, pessoal, geralmente são em pequenos, num pequeno espaço de tempo, tá? Ela é curto, tá? Por exemplo, aqui é uma consolidação. Olha só, por mais que você consiga enxergar um topinho aqui, um fundinho aqui, mas ó, perceba que o mercado ele não sai. Ó, peraí. Olha só como é que é um mercado consolidado. Ó, olha como é que é um mercado consolidado. Perceba as aberturas e fechamentos de vela, ó, sempre na mesma zona, ó. Ele agarra, né? O preço agarra, ele não vai nem para cima nem para baixo. Ah, Guzmão, mas aqui deixa um topo e aqui deixa um fundo. Sim, mas olha como que o mercado ele consolida, ele fica junto, agarrado nessa região aqui, ó. Na lateralização, né, existe uma movimentação, né, né, ondas, né, de morrozinhos ali, topinhos e fundos. Na consolidação não, na consolidação é totalmente diferente. Na consolidação é basicamente, né, seria basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma consolidação, isso aqui é uma lateralização. Então, trazendo para a parte gráfica, olha aqui a diferença. Olha como aqui a gente tem um mercado consolidado, né? Vela, 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 tudo na mesma zona, tudo na mesma zona. A gente não tem aquela movimentação de que o mercado vai lá em cima, desce e vai lá embaixo. Depois ele vai lá em cima de novo, desce e vai lá embaixo. Lá em cima de novo, desce e vai lá embaixo. Não, é topo, é vela para cima, vela para baixo, vela para cima, vela para baixo. Geralmente, mercado deixando muito pavio ou velas grandes, né, expressivas para cima e para baixo. Isso aqui é uma consolidação. Vamos ver se a gente pega algum outro exemplo mais aqui para trás. E geralmente a consolidação ela acontece depois de uma explosão de mercado, aonde o mercado ele estoura, né, para um lado e aí depois acontece a consolidação. Isso aqui é uma consolidação novamente, tá vendo? Quando vocês começarem a pegar de fato um olho clínico, né, pegar tempo de tela, vocês vão conseguir enxergar isso com muito mais facilidade. Às vezes pode até parecer um pouco parecido, mas não é. E eu vou mostrar depois na teoria ali também um mercado consolidadinho ali para vocês entenderem com mais facilidade. Mas olha só como o mercado ele fica agarrado, olha, tá vendo? Então você consegue ver fechamentos e aberturas na mesma região. Então é basicamente assim que é um mercado consolidado, tá? E aí, pessoal, na tendência de alta, observe que nós temos. Só olhar um negócio aqui, pronto. Na tendência de alta, nós conseguimos de fato fazer com que nesse mercado em alta, deixando topos e fundos, nós conseguimos de fato traçar uma coisa chamada linha de tendência. Essa linha de tendência, por mais que você esteja vendo que tem um topinho ali, um fundinho aqui, um topinho ali, um fundinho aqui, e o mercado está subindo numa escadinha, essa linha de tendência é para você pegar uma referência de toques aonde o mercado está tocando, porque visualmente, né, conseguimos identificar, mas visualmente nós não saberemos de fato aonde é aquele ponto referência. Então nós precisamos marcar, assim como um suporte, uma resistência, a gente precisa marcar a linha de tendência para a gente ter referência de fato aonde é o preço, tá? E aí, ó, como que se marca uma linha de tendência? Na linha de tendência, quando você vê que o mercado está numa alta, você vai pegar um fundo, tá? O último fundo que o mercado deixou, né? Iniciando a movimentação de tendência de alta, tá? Quando o mercado, você viu que o mercado está em tendência de alta, vê o primeiro fundinho, né? O fundo que startou aquele movimento de alta. E aí, depois que você pegou esse fundo que startou essa movimentação, né, que deu toda esse topo mais alto, fundo mais alto, você pega um segundo fundo,
que é o fundo após o fundo que startou a movimentação. Então aqui nós temos o fundo 1, né? Que é a partir dele que o mercado começou a subir, né? E aí você pega o segundo fundo agora, né? Que é o fundo que deu o segundo toque. Quando você identificar o primeiro fundo que startou a movimentação e o segundo fundo, automaticamente você vai ligar, né, na corretora ou nas plataformas de análise gráficas como o TradingView, por exemplo, te dão ferramentas gráficas para análise. Você vai pegar o fundo 1 e vai simplesmente ligar com o fundo 2, tá? Automaticamente ele vai te gerar uma linha infinita, tá? Uma linha infinita, seja para cima ou seja para baixo, né? Como a linha de tendência de alta, essa linha infinita vai estar para cima. E aí você já sabe que, imagina, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um negócio aqui, é para vocês entenderem. Bem que estou apagando aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Imagina que não existe mais movimentação aqui no futuro, ó. Tá? Imagina que não existe movimentação aqui no futuro. E aí o que acontece, ó? Ele deixou o segundo toque. Então eu sei que quando o mercado ele começar a subir, né? Começou a subir e depois ele começar a descer, olha só onde ele possivelmente pode parar. Exatamente, ó, na linha de tendência, tá? Aí nós podemos dar a numeração dela de terceiro toque da linha de tendência. E aí você vai acompanhando esta movimentação de acordo com que o mercado vai subindo. Aí ele subiu, depois o mercado vai, ó, vem de novo. Automaticamente, né? Temos aqui agora o quarto toque da linha de tendência. E assim sucessivamente, tá, pessoal? E aí você vai ter de forma infinita um mercado subindo, um mercado descendo, um mercado subindo, um mercado descendo, até que aconteça o rompimento, né? Que essa linha de tendência aqui, respeitou aqui, aqui e aqui, todas essas regiões, aqui ela não vai respeitar mais. Agora o mercado ele não quer fazer uma tendência de alta. Agora ele trocou a sua tendência, né, a sua direção para uma tendência de baixa, certo? E aí, ó, quando ele começa a trocar, né, para uma tendência de baixa, automaticamente nós temos uma linha de tendência de baixa, que é basicamente o contrário da linha de tendência de alta. Você vai startar o primeiro topo, tá? O topo que starta a movimentação. E depois você vai identificar um segundo topo. Pô, Guzmão, mas pô, traçar uma linha de tendência quando o mercado já aconteceu é fácil. Sim, é exatamente por isso. Peraí, deixa eu. É exatamente por isso que eu tô fazendo meio que apagando aqui, né? Para mostrar para vocês uma coisa. Ó, não existe nada para cá, ó. Não existe movimentação mais, ó. Existe o quê, ó? O que que nós temos aqui de fato? Um mercado que deixou o primeiro topo e o segundo topo. Opa! O que que eu vou fazer agora? Se na linha de tendência eu pego o primeiro fundo e ligo com o segundo fundo e agora ele vai me gerar uma projeção infinita para cima, da mesma forma eu vou fazer agora com a linha de tendência de baixa, né? Liguei um fundo com outro fundo, agora ele me gerou uma linha de projeção infinita. Essa linha de projeção infinita, o mercado vai fazer a sua movimentação, ó, linha de tendência. Se for uma região forte, se for uma região interessante, novamente ele vai cair aonde ele parou, de novo na linha de tendência. Desceu, subiu, de novo na linha de tendência. Desceu, subiu, rompeu, pronto. Agora o mercado pode querer tomar uma nova direção, que é para onde? Tendência de alta ou lateralizar, certo? Então, pessoal, nas linhas de tendências, liga o fundo ou o topo que vai startar uma movimentação. Se você vê que você enxergou ali um topo e um fundo, opa, tem um fundinho aqui,
e aí o mercado deixou um topo, desceu, deixou outro fundinho que eu consigo marcar essa região. Ótimo, marca a região e fica acompanhando as movimentações, certo? E na LTB, deixou um topo, caiu, deixou outro topo ali, viu que dá para traçar uma linha, né? Uma linha de tendência, uma linha diagonal, traça a linha diagonal e fica acompanhando a movimentação. Geralmente, a gente faz as nossas operações sempre no máximo no terceiro toque de cada linha de tendência. Temos aqui o primeiro toque e o segundo toque. As nossas entradas elas são executadas no terceiro toque. Bom, mas aí ela respeitou no quarto e no quinto toque. Sim, ela respeitou, mas a probabilidade de não respeitar é grande, tá? Então, ó, primeiro toque, segundo toque, entrada no terceiro toque, certo? Respeitou no quarto, respeitou no quinto, mas poderia ter rompido, tá? Então, para quê? Pega somente no terceiro toque. Ou se você vê que o quarto toque dessa linha de tendência é uma região de resistência forte e tal, aí sim, ó, perceba, ó, temos uma resistência, um suporte, né, aqui, legal. Deixa eu colocar de preto aqui para visualizar melhor. Olha só que bacana, né? Aí já entra em outros critérios, né? Mas vocês podem ver que uma coisa liga a outra, né? Basicamente. Então perceba aqui, ó. Olha o quarto toque da linha de tendência fazendo confluência com uma resistência, confluência com a resistência. Ou seja, vou pegar, né? Ou não vou pegar, vou esperar romper e pegar uma outra movimentação. Mas de fato, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Basicamente a linha de tendência. Descendo um pouquinho mais aqui, ó, vendo da forma teórica, olha como é que funciona uma lateralização. Olha que bacana, né? Ó, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, ó, na mesma zona, tá vendo? Olha que bacana, tá vendo? Então temos aqui uma lateralização. O mercado ele anda, ele faz as movimentações, ó, tá vendo? Ele vai lá em cima, vai lá embaixo, né? De forma ordenada até que ele vai romper para um dos lados, certo? Então, essa é uma imagem de uma lateralização. Agora, vamos olhar aqui uma consolidação. Olha a diferença, pessoal. Gusmão, eu continuo enxergando que o mercado toca aqui e vem aqui. Sim, ele faz isso. Mas olha a movimentação dos candles. Olha a quantidade de candles que nós temos aqui até ele descer, ó. Ó, olha quantos candles. Olha a movimentação dos candles de alta, olha quantos candles desce, olha quantos candles sobe para fazer regiões de topo e de fundo. Agora, olha a diferença de topo e fundo de uma consolidação. Um candle já faz um topo e um fundo. Olha só, dois candles já faz um topo e um fundo. Tá vendo? Então isso aqui ó, é um mercado consolidado, né? Então é totalmente diferente. Por mais que se a gente for, né, olhar aqui, né, de uma forma um pouco mais cirúrgica, nós conseguimos sim ter topos e fundos. Mas olha a diferença. É nítido a diferença de uma consolidação para uma lateralização. E mesmo que fique confuso para você no começo, né? Uh, muito provavelmente, né, com um pouquinho mais de tempo de tela, você vai conseguir enxergar isso de forma mais nítida, tá bom? E temos também as regiões de suporte e resistência, que a gente não pode deixar de falar, que são zonas de trava de preço, né? São as zonas onde o mercado tende a respeitar, né? No passado, né? A gente marca essa zona que foi respeitada no passado para ver se ela vai respeitar num futuro, né? Quando a gente fizer a nossa operação, tá? E geralmente as regiões de suporte e resistência são regiões de negociação de preço, né? Onde o mercado ele faz um topo e respeita nesse topo, desce, respeita o fundo, né? Então aqui nós temos um exemplo de suporte e resistência, onde vocês conseguem enxergar nitidamente que quando o mercado toca na zona de resistência, ele tende a cair, quando ele toca na zona de suporte, ele tende a subir, né? E aí, ó, automaticamente vocês podem observar que
sempre ele vai respeitar. E quando não respeita, ele faz o rompimento. Mas o mercado ele sempre vai te demonstrar, né? Os candles eles vão conversar com você, a movimentação do preço vai conversar com você, te mostrando de fato se ela vai respeitar ou não. Então, basicamente, ó, perceba como funciona um suporte e uma resistência na teoria. Na prática, é basicamente que a mesma coisa. Basta você identificar, tá? Então, por exemplo, a gente olha o passado, né? Onde o mercado respeitou no passado, né? Por exemplo, ó, pode ser aqui, só para vocês entenderem, né? Então, ó, no passado, um, opa, temos um topo aqui e tocou aqui. Eu marco a minha linha horizontal, ó, marco a minha linha horizontal. Marquei minha linha horizontal, eu sei que toda vez que o mercado rompe, e marco a minha linha aqui embaixo também, toda vez que o mercado ele rompe uma resistência, depois essa resistência vira automaticamente um suporte, certo? Então aí, ó, vocês podem observar que olha aqui que o mercado faz, ó, rompe, virou suporte, certo? E aí, ó, veio aqui em cima, buscou, respeitou. Linha horizontal de novo, mercado respeitou do suporte aqui de novo, foi buscar lá em cima, que era, ó, a resistênciazinha que ele tocou e respeitou. Tá certo, pessoal? Eu sei que para muitos de vocês que já conhecem, né, o mercado financeiro, já sabem como é que funciona a parte teórica, mas muitas pessoas continuam cometendo o mesmo erro de querer fazer de uma forma mais cirúrgica, de querer de fato fazer com que o mercado seja exatamente uma receita de bolo e não é. O mercado ele é movido por pessoas, pessoas são movidas por emoções. Então, ele vai de fato fazer determinada movimentação que é previsto. Se ele vai respeitar ou não aquela análise, já é outros 500. Mas de fato, a gente tem que fazer o básico sempre, todos os dias, o famoso feijão com arroz, tá? Porque é isso que traz embasamento nas análises, né? A gente não tem como construir uma casa sem uma fundação, né? Sem colocar concreto, sem colocar as vigas, né? A gente não consegue construir, né, uma parede sem colocar tijolo, né? Cimento. Então, no mercado financeiro, a gente não consegue fazer uma análise gráfica sem colocar de fato um suporte, uma resistência, sem de fato traçar uma linha de tendência. É o básico, é o mínimo, porque é a partir disso que vai surgindo de fato as próximas análises que você vai fazer e a sua tomada de decisão. É através de uma resistência que você vai saber se você vai vender ou não. Ou através de um suporte se você vai saber se você vai comprar ou não. É através de uma linha de tendência que vai te mostrar se o mercado está na alta ou na baixa. Se ele está na alta, bora comprar. Aonde que se compra? No suporte. Então, uma coisa vai interligando a outra, né? A gente pega a areia, coloca o cimento, coloca a argila, né? A brita, mistura, coloca a água e faz, né? Ali a massa, né? Vamos trazer essa analogia. No mercado financeiro é a mesma coisa. A gente traça o suporte, traça a resistência, traça a linha de tendência e assim sucessivamente a gente consegue de fato, né, trazer uma análise e com essa análise trazer a tomada de decisão, que é a abertura da ordem. Pessoal, a nossa aula que apitou para mim já está se encerrando, deve faltar menos de um minuto para se encerrar, mas eu espero de fato que vocês tenham entendido aí essa aula de uma forma um pouco mais teórica. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula com mais conteúdo e bastante análise gráfica aí, que é o que a gente gosta. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos.